Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o futuro. Exatamente, as profissões do futuro. Mas um futuro que está logo ali na esquina. Aliás, um futuro que já está sendo construído. Você está preparado para ele? Para falar sobre este tema conosco, nós convidamos o Carlos Souza, que é diretor-geral da Udacity para a América Latina e que tem se dedicado a preparar estes profissionais com investimento na área da educação. Carlos Souza, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Obrigado, Milton. Bom dia. É um prazer estar aqui. Como eu disse a você, eu sou um grande fã da CBN, faz parte da minha rotina para me informar e muito animado com essa discussão tão importante. Carlos Souza, eu disse que o futuro está logo ali na esquina. Aliás, nós já estamos construindo o futuro. Estes empregos do futuro já estão à disposição? Sem dúvida nenhuma, Milton. Hoje, quando nós falamos em tecnologia de ponta, e quando eu falo tecnologia de ponta, aí, inteligência artificial, ciência de dados, desenvolvimento de aplicativos móveis e web, realidade virtual, robótica, sistemas autônomos, todas essas áreas são áreas que são extremamente carentes. E para ilustrar alguns números, né? No Brasil, hoje, apesar de nós termos aí cerca de 14 milhões de desempregados, quando a gente olha o setor de tecnologia, existem de 100 mil a 200 mil postos de trabalho em aberto, né? Acho que esses números ilustram muito claramente o problema que nós, no Udacity, nos dedicamos a resolver, que é exatamente a falta de mão de obra qualificada para se trabalhar com tecnologia de ponta, né? Quando a gente mergulha em alguns desses temas, né, vamos falar de inteligência artificial, que é um tema que está bastante em voga. Hoje no mundo existem, de acordo com a Element AI, que é um dos laboratórios mais prestigiados da área, 22 mil especialistas capazes de desenvolver sistemas baseados em inteligência artificial. É um número muito aquém da necessidade, né? De acordo com a Gartner, até 2020 vão ser necessários 2,3 milhões de profissionais capacitados em inteligência artificial para suprir todas as demandas da economia. Então, O que você está alertando aqui é que esse não é um problema Brasil, isso é um problema mundial. exatamente, isso é um problema mundial que tem seus reflexos no Brasil como em todos os países do mundo, né? Então, quando a gente olha vários setores da economia, várias empresas, aquelas que estão vencendo no mercado são aquelas que estão mais rapidamente conseguindo adotar essas tecnologias de ponta e implementar essas tecnologias para melhorar os seus produtos e serviços. E quanto mais essas empresas se capacitarem os seus profissionais, sua mão de obra, quanto mais elas se prepararem, mais vantagem elas vão ter. Além disso, para os indivíduos, para os profissionais, quanto mais esses profissionais aprenderem essas novas tecnologias, mais eles vão se diferenciar e mais a carreira deles vai se desenvolver. Eu diria para você, Milton, que um profissional hoje, qualquer que seja a sua senioridade, qualquer que seja o seu ramo de trabalho, se ele não está aprendendo nada sobre inteligência artificial, ciência de dados, alguma dessas áreas, está perdendo uma grande oportunidade de se diferenciar e garantir o seu futuro. Quer dizer, nós também estamos perdendo no país de uma maneira geral, mas enfim, as empresas estão perdendo a oportunidade de se desenvolverem muito mais por essa falta de mão de obra, por essa falta de qualificação das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu vou até aproveitar aqui a primeira participação, que é a do Edivan Azevedo, que está no Facebook, porque ele diz assim: veja se a minha profissão está no futuro. Sou formado em marketing. E aí eu queria aproveitar essa questão que o Edivan nos apresenta para levar você a seguinte pergunta. Ele é formado em marketing. Você é formado em engenharia. Nós temos certamente aqui nos acompanhando pessoas formadas em administração. Tem jornalistas como eu que estou aqui diante de você. Todas estas formações, elas ainda são necessárias? Sem dúvida nenhuma, elas são necessárias. O que acontece, Milton, é que hoje, graças ao avanço dessas tecnologias, todas as profissões elas estão evoluindo. O que significa isso? No nosso dia a dia, seja eu um profissional, um engenheiro, um administrador,
um jornalista, um profissional especializado em marketing, hoje nós usamos ferramentas para que a gente consiga entregar o nosso trabalho. E essas ferramentas estão evoluindo continuamente graças à tecnologia. Por quê? Hoje, inteligência artificial, por exemplo, e ciência de dados, permite que várias das minhas atividades que são rotineiras, repetitivas, sejam automatizadas. Então, aquele profissional que domina a tecnologia e que consegue melhor utilizar essas ferramentas, qualquer que seja a área de atuação dele, vai sair na frente, quando comparado àquele profissional que não domina essas ferramentas e que, por consequência, vai ter que fazer na mão algo repetitivo e possivelmente automatizável. Mas eu não devo, então, abrir mão deste conhecimento tradicional, desse ensino que nós já temos aí, ou dessa experiência que nós já temos? Absolutamente. Nós acreditamos que o profissional, para que ele tenha uma carreira de sucesso, ele tem que complementar, não abrir mão do ensino tradicional, mas sim complementar a sua educação e, o que é mais importante, aprender continuamente ao longo da vida. Quando a gente olha para o passado, né, Milton, no paradigma passado, era muito comum uma pessoa ter apenas uma carreira ao longo da vida. É muito comum a pessoa terminar, fazer o segundo grau, fazer uma faculdade, trabalhar durante muitos anos simplesmente com aquela faculdade, sem fazer muito mais cursos, sem se atualizar ou com pouca atualização. Hoje em dia, esse paradigma não funciona mais. A tecnologia ela se move numa velocidade tão rápida que, se nós pararmos por um instante de nos atualizarmos, a gente fica obsoleto. Então, já existe um contingente de profissionais que acordaram para isso no mundo e no Brasil, que são aqueles profissionais que estão continuamente buscando aprender, e aí já a gente pode até falar de alguns números número de estudantes e crescimento do Udacity que ilustra isso no mundo e no Brasil. Mas eu acredito que a grande maioria dos profissionais ainda está caindo a ficha, que não pode parar, que tem que aprender continuamente, senão vai ficar para trás. A Valéria Oliveira, inclusive, comenta assim, trabalho na área de educação, dando curso de gestão e personalização. Enfatizo sempre a importância da tecnologia no nosso dia a dia. Não tenha medo dela, porque ela não morde. Sem dúvida nenhuma, Valéria. Obrigado pelo seu comentário. E é verdade, a tecnologia é uma ferramenta muito importante, ela vem nos ajudar. E, obviamente, tem muitas pessoas que, quando apresentadas a alguma mudança, sentem um medo e tendem a resistir à mudança. Mas quanto mais rápido a gente abraçar a mudança, mais rápido a gente aprende e começa a utilizar essas novas tecnologias em prol das nossas carreiras e em prol da economia, em prol da melhoria dos nossos produtos e serviços da nossa vida. A outra Valéria escreve para cá, Valéria Dantas, diz assim, o que eu percebo, e aí tem muito a ver com o que você já nos disse logo no início, o que eu percebo é uma incoerência entre o que as empresas estão requerendo, ou pedindo, ou esperando, e o que o mercado pode oferecer para essas empresas. Essa é a diferença entre o novo emprego e os empregados que não estão preparados para ela, que é o que eu consigo entender aqui na questão apresentada pela Valéria. Quais as iniciativas necessárias para que essas vagas possam ser preenchidas rapidamente, ou seja, para atender aquela demanda que você falou de provavelmente quantos milhões? 2 milhões de vagas que nós teremos abertas aí só na área de inteligência artificial, é isso? Justamente. Obrigado pela pergunta, Valéria. Só para ilustrar, acho que o que corrobora com o seu ponto, que ele é excelente, em 2014, o Gallup, né, aquele instituto de pesquisa global, eles fizeram uma pesquisa no qual eles perguntaram para os líderes acadêmicos de grandes universidades se eles estavam fazendo um bom trabalho preparando os estudantes para o mercado de trabalho. Cerca de 95% desses líderes acadêmicos disseram sim, estamos fazendo um bom trabalho. Em paralelo, a Gallup foi nas empresas e perguntou para uma série de líderes, CEOs e responsáveis pelas áreas de RH dessas empresas se eles estavam tendo problemas com a mão de obra saída da faculdade. Eles estavam recebendo profissionais bem qualificados para iniciarem as suas carreiras. Curiosamente,
cerca de 95% deles, quase o mesmo número, diz que não. Ou seja, isso é um dado que ilustra muito bem algo que intuitivamente a gente já sabe, que é o ponto da Valéria, né? Que muitas vezes a formação acadêmica, muitas vezes muito teórica, acaba não nos preparando bem para o mercado de trabalho e a gente só vai aprender efetivamente como performar aquele trabalho quando começa a trabalhar. Então, como é que a gente resolve isso, né? Hoje, nós no Udacity, nós criamos um tipo de curso diferente, né? Como eu estava comentando contigo, chamado de Nano Degree. É um tipo de curso curto, tem em média 6 meses. Ele é um curso especialmente desenhado para ensinar uma habilidade específica que o profissional precisa conhecer para que ele tenha uma carreira de sucesso nessas áreas da tecnologia. E o que é fundamental para que esse modelo funcione é que a criação é o seguinte: a criação desses cursos ela é feita junto com a indústria. Então, nós temos parceiros como Google, como Facebook, como Twitter, como a Amazon, são grandes nomes, e muitos outros, né? São grandes nomes na tecnologia com quem a gente desenvolve esses programas, porque ninguém melhor do que a indústria para nos dizer exatamente quais são as habilidades necessárias que um profissional precisa ter para ter uma carreira de sucesso lá. Então, então é isso. Esse ponto é muito bom. Tá. Você falou aqui em Nano Degree. Nano Degree, vocês podem traduzir por micrograduações. Justamente. Ele é um curso curto, ele é um curso especialmente desenhado para ensinar habilidades que vão ser bastante práticas. É um tipo de curso, como eu disse, criado em parceria com a indústria, criado em parceria com grandes empresas de tecnologia. E outro grande diferencial desse modelo é que no curso não há provas. No curso, o que há são projetos. Então, o estudante, e quando eu falo estudante, simplesmente que ele estuda, porque a grande maioria, a grande massa, mais de 95% dos nossos estudantes são profissionais que têm mais de 5 anos de formado, pelo menos, eles vão aprender desenvolvendo projetos, desenvolvem esses projetos, mandam os projetos para a gente revisa linha por linha dos projetos e devolve um feedback 100% personalizado dentro de 24 horas. E é aí que o estudante efetivamente aprende. Então, esse aprendizado baseado em projetos reais, no qual o estudante vai aprender colocando a mão na massa e resolvendo o tipo de problema que ele vai encontrar quando estiver no mercado de trabalho, é assim que a gente começa a resolver esse problema da educação desconexa com o que o mercado de trabalho realmente necessita. Agora deixa eu entender uma coisa aqui, porque você está falando desse estudante que tem todo esse retorno, mas nós estamos falando de estudantes que vão buscar esse conhecimento online, em cursos online. Justo. E nós estamos falando de estudantes que estiveram acostumados no modelo padrão, no modelo analógico. Eu, como estudante, também vou ter que me adaptar a esse tipo de ensino? Ou você já percebe que o cara, quando chega lá, se inscreve na Audacity, ele já está preparado para aquele tipo de conhecimento que tem ali à disposição, do acesso, etc. Ele já tem um novo olhar para o ensino online do que aquele olhar que ele tinha antes do analógico? Excelente pergunta. Hoje, primeiro, sim, os estudantes já têm um novo olhar com a tecnologia aplicada à educação. Então, o ensino online, o ensino à distância, o que há 20 anos, 30 anos era visto como algo não tão bom quanto o ensino presencial, essa visão, hoje, ela praticamente não existe mais. Tá? Isso é uma Isso a grande gente mudança. superou, então, porque aquela ideia, porque nossos filhos ainda vão para a sala de aula tradicional, o professor lá na frente, as carteiras, eles sentados e aprendendo o que está sendo passado ali. Tudo bem, mudou muito dessa relação professor e aluno, porque há uma circulação da informação, experiência, etc., maior, mas esse modelo dentro da sala de aula ainda é o modelo que impera nas escolas. Esse aluno vai para a universidade e passa pela mesma coisa, aí de repente ele se depara com um ensino online, mas você está me dizendo o seguinte, que ele já naturalmente se adaptou? Ele já entendeu que o ensino online, à distância, ele já não tem um déficit quando comparado ao ensino presencial. Não necessariamente que ele se adaptou. O que a gente observa? Nós observamos muitos estudantes que
entendem que é bom, que se propõem a fazer, mas muitos deles ainda não conseguem, porque eles não conseguem aí estabelecer as mudanças nas suas rotinas de disciplina, de automotivação, foco, exatamente, para que eles consigam completar com sucesso o curso. E é, obviamente, um desafio nosso garantir que a gente provê as ferramentas para que eles consigam terminar o curso com sucesso, e é algo que nós estamos melhorando. Vou dar alguns números para você. Quando o Udacity foi fundado, lá no início de 2011, 2012, o New York Times declarou como o ano dos MOOCs. MOOCs, aí é a sigla que significa Massive Open Online Courses, ou cursos online massivos, né, criados para as massas. E o que foi observado em 2012, 2013, aí cerca de 5 anos atrás, que esses cursos online simplesmente soltos, sem uma tutoria, sem os projetos, sem um acompanhamento, tinham ou mostravam um percentual de completion, né, o percentual de pessoas que terminam o curso com sucesso, na casa de 5%, ou seja, muito baixo. Exatamente. Quando nós criamos o conceito de nanodegrees, dessas microespecializações, baseadas aí, criadas em parceria com a indústria, com o conceito dos projetos, do acompanhamento dos projetos, com a tutoria, com todos esses elementos, nós conseguimos subir o percentual de pessoas que terminam o curso com sucesso da casa de 5% para hoje, global, está na casa de 35%, tá? De 30% a 35%. Nós temos experimentos ou geografias, quando a gente vai para a China, para a Índia, que já estão chegando à casa de 50%. Né? Aqui no Brasil a gente está mais na média global, na casa dos 35%. O que tem muito a melhorar, mas já é um avanço significativo. Você vê que são desafios que acontecem, mas a gente não pode desprezar essa modalidade de educação. Por que, Milton? Porque, veja só, como a gente estava falando, o profissional que parar de se atualizar, ele rapidamente fica obsoleto. Então, o ensino online, utilizando essas tecnologias, é a única alternativa viável que vai permitir que esse profissional estude e trabalhe continuamente. Se a gente assumir que eu vou ter que parar 1 ano, 2 anos da minha vida para me atualizar, para depois voltar para o mercado, não vai funcionar. Não funciona esse modelo. É a educação permanente. É a educação contínua ao longo da vida inteira. Educação contínua. Eu estou aqui com o meu celular na mão, acompanhando o pessoal que nos assiste pelo Instagram, e a Cristina Alessandra escreve aqui, ela é de Manaus. Diz assim, minha pergunta é na área de saúde. Eu sou enfermeira e vejo os avanços que nos auxiliam na prestação de cuidados. Quais são as novas tendências para a minha profissão? Ela está falando, ela é enfermeira, quer dizer, a área de saúde. A transformação também é gigantesca hoje, com altíssima tecnologia implantada nesse setor. Sem dúvida nenhuma. Eu diria que tem um grande avanço na área da saúde, que é o avanço da personalização dos tratamentos. Eu diria 2 avanços. Um é a personalização dos tratamentos com base no grande acesso de dados que hoje nós temos, que no passado nós não tínhamos, de um indivíduo. Então, hoje, ao chegar no médico, isso cada vez mais vai aumentar mais, o médico ou o hospital ou aquela organização ali de saúde, ela vai ter todo um histórico e uma grande massa de dados sobre os meus tratamentos, sobre quais são os meus hábitos, minha alimentação, tudo isso, e um acesso muito maior do que havia no passado. No passado, a única fonte de dados que um médico ou que os responsáveis pela saúde tinham é o que o paciente contava. Hoje, isso é uma pequena parte, né? Hoje nós andamos com dispositivos 24 horas por dia que estão gravando tudo a nosso respeito, especialmente ou inclusive aspectos da nossa saúde. Então, a utilização dessa grande massa de dados para personalizar um tratamento é uma primeira grande tendência que eu sou particularmente muito fã.
e que já acontece muito na área da saúde. Quem é o profissional, né? Ou qual é a habilidade para lidar com essas grandes massas de dados? É a ciência de dados, tá? E para voltar aqui ao ponto da inteligência artificial, é muito bacana nós vermos cada vez mais essa tecnologia sendo utilizada na área de saúde. A gente vê exemplos já eh, como diagnóstico de câncer, onde diagnóstico de câncer, onde os médicos eles precisam ver imagens, né, para diagnosticar. Hoje nós temos algoritmos treinados em inteligência artificial que são capazes de diagnosticar câncer, algoritmos sem intervenção humana, praticamente com a mesma precisão do que o diagnóstico de uma junta médica. Agora, o que é mais, que é aí na casa de 95%, o que eu acho que é mais interessante disso é que, quando nós olhamos para as pesquisas recentes da aplicação de inteligência artificial no diagnóstico de câncer, nós vemos que médicos assistidos usando ferramentas criadas com inteligência artificial conseguem aumentar a sua precisão, diagnósticos corretos, da casa de 95 para ir para a casa de Estão falando 98%. então do Dr. Big Data. É o Dr. Big Data. É o humano assistido pelo Dr. Big Data. Tá. Olha aqui, ó, eu queria voltar um pouquinho ao assunto quando você falou da educação permanente. Porque a educação permanente ela exige uma atitude mental diferente de todos nós. E vocês têm esta preocupação dentro do trabalho que vocês desenvolvem na instituição, que é de identificação da atitude mental progressiva, Positiva. positiva. Por quê? Excelente pergunta, Milton. Hoje nós sabemos, né, isso é científico, né, um grande nome da educação global é a Carol Dweck, uma PhD de Stanford, e ela, ao longo de mais de 30 anos de pesquisa, ela descobriu que todos nós temos dois tipos de atitude mental. Nós temos ou uma atitude mental fixa ou uma atitude mental positiva. A atitude mental fixa é uma atitude, ou são aquelas pessoas que não acreditam que podem desenvolver novas habilidades. São pessoas que acreditam que nasceram com um conjunto de habilidades e que não há o que fazer. Elas vão morrer com aquelas habilidades. Provavelmente você já deve ter ouvido frases do tipo: ah, eu não sou bom para matemática, ou ah, eu não sou bom para isso ou para aquilo. Isso são Não só ouvido, né? Mas falado. Mas vamos lá. Faz de conta que são os outros que ficam dizendo estas coisas. Eu não sou bom em matemática. Eu não consigo fazer. Exatamente. Nós já impomos uma barreira nisso. Justamente. E essa é a atitude mental fixa. Ao passo que a atitude mental positiva são aquelas pessoas que acreditam que, ao se dedicarem, podem desenvolver novas habilidades. E o que a Carol Dweck e toda a pesquisa em cima desse campo nos mostra é que a simples crença na capacidade de desenvolver essas habilidades é um fator determinante para que a pessoa consiga ter sucesso e aprenda essa nova habilidade. Ou seja, a gente estimular nos nossos estudantes que eles, sim, podem aprender o que quer que eles queiram é fundamental para que o estudante aprenda continuamente ao longo da vida toda. Então, essa é uma preocupação nossa, sim. Nós não só estamos preocupados com as habilidades técnicas, mas nós estamos preocupados em formar profissionais que vão aprender continuamente ao longo da vida toda e passar esse conhecimento e explicar como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro ele se desenvolve. No passado, a gente imaginava que o cérebro nós nascíamos e ele não poderia mudar. Hoje, a gente sabe que existe um conceito que chama neuroplasticidade. Significa que nós conseguimos desenvolver novas habilidades e fazer com que o nosso cérebro desenvolva novos caminhos através da prática. No fundo disso tudo, ou no início disso tudo, começa com a crença que todos nós somos capazes de aprender o que quer que a gente queira.
Carlos, o que você está nos mostrando com isso é que vocês lá na Audacity, vocês têm uma preocupação também não só com a formação técnica, mas com a formação comportamental, porque as profissões do futuro exigem um novo comportamento dos profissionais. Que comportamentos são esses? Sem dúvida, Milton. A atitude mental positiva é algo muito importante, mas a nossa preocupação, ou nós entendemos que aqueles profissionais mais requisitados são aqueles profissionais que têm a capacidade de aprender continuamente ao longo da vida toda. A tecnologia, ela vai mudar e vai continuar mudando e vai continuar evoluindo. Ensinar uma nova tecnologia é importante? É importante. Mas o mais importante é formar profissionais que vão aprender continuamente. Formar o que a gente chama de lifelong learners. São esses profissionais que vão aprender. Essa habilidade, a habilidade de aprender continuamente sem parar, nós acreditamos que é a habilidade mais importante para que esse profissional continue desenvolvendo a sua carreira para a vida toda. Nós falamos muito aqui, sempre que quando você trouxe exemplos da inteligência artificial. Que outras áreas são importantes e devem ser focadas para a gente estar preparado para esses novos empregos? Tá. Nós estamos falando, quando a gente fala de tecnologia, hoje, além da inteligência artificial, ciência de dados, desenvolvimento de aplicativos móveis e web, realidade virtual, robótica, e sistemas autônomos, carros autônomos, toda a tecnologia de drones e por aí vai. E todos esses campos, algo que é bastante curioso é o seguinte: há alguns anos atrás, profissionais especialistas nessas áreas que eu acabei de citar, eles eram predominantemente empregados em empresas de tecnologia. Hoje, o que está começando a acontecer é empresas, não necessariamente de tecnologia, em todos os setores, na saúde, na educação, em serviços financeiros, qualquer que seja o setor, esses profissionais estão indo para setores diferentes do que a tecnologia pura, né? O que mostra como a adoção da tecnologia está indo muito além da tecnologia em si. Está sendo adotada em vários aspectos da nossa vida. Isso é uma coisa. E, por outro lado, do ponto de vista comportamental, como a gente estava falando, a gente está preocupado, ou a gente acredita que é muito importante formar um profissional para aprender ao longo da vida toda. E para que ele aprenda continuamente ao longo da vida toda, ele precisa de 3 habilidades comportamentais. Uma é a atitude mental positiva. Outra é uma palavrinha que é difícil, a tradução para o português chama grit, que é a garra, e nós definimos grit como o comprometimento com objetivos de longo prazo e a capacidade de perseverar até atingir esse objetivo sem desistir. É uma outra habilidade fundamental. E a terceira habilidade que compõe esse profissional que aprende continuamente ao longo da vida é a disciplina. Então, quando a gente fala dessas 3 habilidades comportamentais aplicadas a essa gama de novas tecnologias, nós estamos formando um profissional que, sem dúvida nenhuma, vai ser disputado pelas empresas e vai ter uma grande capacidade de contribuir para resolver os grandes problemas que a gente tem no Brasil e no mundo. Eu vou tentar resumir aqui, você diz sim ou não. Atitude mental positiva, comprometimento e disciplina são 3 aspectos importantes do ponto de vista do comportamento do profissional do futuro? Sem dúvida. É isso. Isso. Perfeito. Agora, eu não ouvi você falar em cibersegurança. Por que eu estou pensando nisso? Porque se tudo está em dados, tudo está na tecnologia, tudo está virtual, quem vai dar segurança às empresas e a nós mesmos nesse processo? É um profissional que explore essa área. A cibersegurança passa a ser um conhecimento a ser explorado? Sem dúvida nenhuma. E, na verdade, eu esqueci de mencionar porque foi o nosso último lançamento. Nós acabamos de lançar um Dano Degree focado em cibersegurança. Na Audacity. Não acho, exato. E quando nós olhamos para os recentes acontecimentos no mundo
infelizmente, acontecimentos aí negativos, desde issues de segurança, a Rússia se metendo com eleições nos Estados Unidos, roubo de informações de um país ou de uma empresa pela outra, a gente vê que esse profissional ele é muito, muito, muito importante e necessário. Acabamos de lançar um Nano Degree em cibersegurança, tá? Acabamos de começar e, sem dúvida nenhuma, essa é uma área que ela tende a aumentar. Eu posso estar pecando aqui, mas se eu não me engano, a demanda por profissionais especialistas nessa área é da ordem de grandeza da demanda de profissionais de inteligência artificial. Então a gente está falando aí, girando na casa dos low single digits aí, 2 milhões de profissionais necessários nessa área até 2020. E, sem dúvida nenhuma, aqueles profissionais que escolherem fazer um upgrade nas suas habilidades dentro dessa área também podem ficar tranquilos no que diz respeito aí à oferta do mercado de trabalho, porque não vai faltar. Levando em consideração a experiência de vocês, o quanto tem aumentado o interesse destes estudantes ou desses profissionais em busca dos novos mercados? Tem crescido o número de alunos? Sim. Desde que nós começamos em 2011, assistiram algum vídeo aberto, né? Nós temos muitos conteúdos abertos, aí mais de 8 milhões de pessoas. Agora, quando a gente fala da formação completa, que é essa que nos interessa, aquela formação dos nossos nanodegrees, desde que nós começamos, mais de 100 mil pessoas no mundo inteiro começaram algum nanodegree com a gente. Esse ano foi um ano bastante positivo para nós e ele teve um marco interessante. Mais de 50 mil pessoas se graduaram nos nossos nanodegrees. Isso no mundo. No Brasil, e aí eu falo isso com um orgulho muito grande, nós temos aqui um time no Brasil de cerca de 70 pessoas, é um time fora de série, são pessoas extremamente apaixonadas por educação, trabalhando para levar essas habilidades para... Desde que nós começamos no Brasil há 2 anos e meio, mais de 23 mil pessoas começaram a fazer nanodegrees com a gente, mais de 5 mil se graduaram aqui no Brasil. No ano passado, para você ter uma noção de ritmo de crescimento, a gente cresceu em média 4% por semana. Foi um ritmo assim alucinante. Esse ano foi um ritmo de crescimento um pouco menor, mas ainda assim muito grande. Agora, todos são números... Por último, a gente está falando bastante de inteligência artificial, eu vou dar mais um dado. Desde que nós começamos a oferecer nanodegrees avançados dentro da área de inteligência artificial, nós graduamos no mundo pouco mais de 2 mil profissionais especialistas em criar essas tecnologias. Lembra que eu te falei que 22 mil profissionais existem no mundo? No mundo inteiro. Ou seja... Profissionais especializados em inteligência artificial no mundo são 22 mil pessoas. Exatamente, de acordo com a Element AI, um laboratório lá de Toronto, no Canadá. Ou seja, 10% do contingente de especialistas passaram pelo Udacity. Isso é algo muito bacana, porque isso mostra que efetivamente nós estamos conseguindo resolver esse problema. É claro, Milton, que tem muito trabalho ainda a fazer, né? De novo, quando a gente olha para 22 mil e olha para demanda, mais de 2 milhões até 2020, tem um salto muito grande. E é por isso que a gente tem esse time aí tão forte, não só no mundo, mas especialmente no Brasil, focado em levar essas tecnologias. Tem um dado interessante, além da gente ter os nossos nanodegrees que, primeiro, profissionais independentemente nos buscam para adquirir esse conhecimento, nós temos empresas que nos buscam para que nós entreguemos os nossos nanodegrees para que elas desenvolvam essas novas habilidades nos seus contingentes profissionais. Além disso, nós temos também parcerias bastante interessantes que a gente cria com empresas para oferecer bolsas. Tem muita gente que não tem condição
Tem gente que tem talento, mas não tem a condição de pagar por um curso e tal. E nós temos já várias iniciativas com grandes empresas, Google, Facebook, e recentemente, Que né, oferecem bolsas. oferece bolsas. Recentemente, nós lançamos um programa de bolsas junto com o Facebook, um pouco mais de 18 mil bolsas, para aprender inteligência artificial. E nós acabamos de receber esse dado no início dessa semana. Foram, se não me engano, mais de 100 mil pessoas aplicaram para obter essas bolsas no mundo inteiro. E foram quase 2 mil brasileiros. E desses, 765 brasileiros foram aprovados dentro dessas 18 mil bolsas, que nos enche de orgulho. A gente está muito feliz por ver os brasileiros buscando aprender e buscando esses novos conhecimentos para desenvolverem as suas carreiras e desenvolverem produtos e serviços utilizando essa tecnologia. Então, muito bacana. Só para fechar nossa conversa aqui, Lene Clécio Miguel, que é nosso ouvinte também, acompanha o programa pelo Facebook, faz um longo comentário aqui alertando os profissionais, as pessoas hoje, que nós precisamos ter muito cuidado com o excesso de informação tecnológica, que talvez não gere expertise e know-how, porque pode ficar tudo praticamente perdido de tanta informação que se tem. Então ele lembra a tecnologia importante quando alocada no lugar certo, para profissionais certos, exercendo as funções certas. E está aí o conhecimento para que isso aconteça e a tecnologia também para que esse conhecimento seja focado no mercado certo e atenda aí essa preocupação do Lene Clécio aqui. E eu deixo o registro para agradecer a você, Lene Clécio, e a todas as demais pessoas que estiveram participando, seja no Facebook, seja no Instagram, fazendo as suas perguntas aqui, tentando tirar suas dúvidas, muitos fazendo comentários sobre esse assunto, porque no final das contas é o que a gente quer mesmo, é provocar esse pensamento e reflexão em torno de um tema tão importante como esse, porque nós estamos falando sobre o futuro aqui. E como você viu, num mercado de trabalho com tantas dificuldades, pessoas mais bem qualificadas vão encontrar seu espaço, sem dúvida, não vão ter problema. Aquele medo que a gente tinha da tecnologia, de que ia acabar com empregos, só vai acabar com o emprego de quem não estiver preparado para os novos empregos. Perfeito. É isso aí. Carlos, eu quero agradecer sua gentileza de ter estado conosco, ter compartilhado com a gente parte desse trabalho, desse conhecimento da Udacity, que vocês vêm desenvolvendo já há algum tempo, você especificamente na América Latina, como diretor-geral. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Milton, eu que agradeço e parabéns pela discussão, por colocar esse tema em pauta para que acorde as pessoas, para que a gente, obviamente, discuta e resolva dar os passos para aprender continuamente ao longo da nossa vida. Obrigado. Carlos Souza é diretor-geral da Udacity, conversou conosco no Mundo Corporativo, que teve as participações do Guilherme Dogo, do Rafael Furugem, da Débora Gonçalves e também da Isabela Medeiros, que é responsável por nos colocar em todas as redes sociais. A você que participou do programa, muito obrigado. E se você quiser levar essa discussão à frente, inscreva-se no nosso grupo de discussões no Mundo Corporativo. Você faz sua inscrição, é de graça. Só basta aceitar lá, veja o seu nome, você já vai ser aceito, não tem problema nenhum, não tem vestibular, não tem prova, não tem nada. Só você querer participar do nosso grupo, você vai ser aceito, pode ter certeza. E depois você é convidado a levar o seu conhecimento também para essa área, para que outras pessoas possam saber do que você está fazendo e o que realmente lhe interessa. Muito obrigado pela sua participação neste Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo.